Nos últimos anos, tem circulado pela internet a alegação de que arqueólogos descobriram carruagens egípcias no fundo do Mar Vermelho, o que supostamente comprovaria o relato bíblico do Êxodo. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo, vamos analisar essa afirmação, investigando as supostas evidências e comparando-as com o que a arqueologia realmente nos mostra. Será que essas imagens são autênticas? Existe algum registro histórico desse evento? E mais importante, essa descoberta, caso fosse real, seria uma prova irrefutável de que o Êxodo realmente aconteceu? É o que vamos descobrir neste estudo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Edson Almeida, sou mestre de História, e aqui no canal Contextologia nós falamos sobre divulgação científica na área da História, da Arqueologia, e vez ou outra nós desmistificamos algumas pseudoteorias relacionadas a essas áreas. Pra quem não sabe, eu venho de família cristã. Embora eu não siga a religião cristã, nenhuma religião na verdade, mas as minhas raízes são cristãs. E a minha irmã, que é cristã e sabe que eu não sigo religiões, sempre fica tentando me mandar ali uma coisinha ou outra, né, pra provar que a religião dela está correta. Então ela me mandou esse post ali no Instagram que continha algumas imagens e textos afirmando que os arqueólogos finalmente tinham conseguido comprovar trechos da Bíblia ali, na verdade trechos do Êxodo, né, que seria a parte da travessia do Mar Vermelho. Eles teriam encontrado ali supostos esqueletos e algumas carruagens incrustadas com corais e também com concreção marinha, coisas do tipo. Essas carruagens supostamente seriam carruagens egípcias, e isso, segundo esse post, né, comprovaria a passagem do Êxodo, onde o Moisés e a galera dele atravessam, e quando o exército egípcio vai atrás perseguindo eles, o mar se fecha e todo o exército é destruído ali, é engolido pelas águas, no caso. Essa suposta descoberta já tem lá seus 30 e tantos anos, gente. Em 1988, Ron Wyatt, um auto-intitulado arqueólogo, clamou ter feito descobertas no Mar Vermelho. Segundo ele, carruagens e esqueletos egípcios teriam sido encontrados no leito do Mar Vermelho. E isso, como já dito, né, gente, para ele comprovaria o relato bíblico ter escrito ali no Êxodo. Bom, gente, mas primeiramente nós precisamos de um contexto, certo? Então, vamos a um breve contexto de quem foi Ron Wyatt. Ronald Eldon Wyatt, frequentemente citado como um arqueólogo por defensores do literalismo bíblico, não possuía formação acadêmica em arqueologia, história ou qualquer outro campo relacionado. Ele era, na verdade, um anestesista. Apesar de seu entusiasmo por temas bíblicos, não tinha treinamento formal para conduzir escavações científicas ou interpretar evidências arqueológicas corretamente. Nunca publicou suas supostas descobertas em periódicos científicos respeitados, não submeteu seus trabalhos à revisão por pares e análises de especialistas. Então, gente, a parada do Wyatt era simplesmente alegar e torcer para que a maioria acredite, o que funcionou com muita gente e funciona até hoje, inclusive. Mas essa, gente, não foi a única alegação fantástica que o Wyatt fez. Ele também já disse ter encontrado a Arca de Noé, já disse ter segurado a lança do destino, e essa é engraçada, gente, porque ele diz que simplesmente perdeu a lança, dentre várias outras invenções dele aí, e obviamente não podemos esquecer dessa aqui das carruagens do Mar Vermelho. Várias afirmações, mas nenhuma delas foi aceita pela academia por dois motivos, gente. O primeiro, porque, como já dito, ele nunca tentou engajar, ele nunca tentou entrar no meio acadêmico. O segundo motivo seria a simples falta de base científica em todas essas afirmações, ou seja, mesmo que ele tivesse a graduação, a especialização, e estivesse tentando ali produzir um artigo científico baseado nesse estudo dessas supostas evidências aí que ele diz ter encontrado, ainda assim isso não seria aceito porque não preenche nenhum critério do método científico, gente. Além disso, quando ele era questionado sobre a ausência de provas concretas, frequentemente recorria a justificativas vagas como supostas conspirações para esconder as suas descobertas, frases como "talvez Deus não queira que nós saibamos", o que inclusive é meio contraditório, né, gente? Ele supostamente teria encontrado provas e estaria tentando mostrar, provar para o mundo todo algo que ele sabe que o Deus que ele cultua não queria que fosse mostrado, ou seja, não queria que o mundo todo soubesse. Bem contraditório, tá? Mas, enfim, vamos relevar essa parte aí. Ron Wyatt nunca foi arqueólogo e suas alegações são amplamente refutadas por especialistas de verdade. As suas supostas descobertas carecem de metodologia científica, não possuem validação independente e se baseiam em interpretações tendenciosas. Qualquer alegação feita por ele deve ser vista com extremo ceticismo, especialmente quando não há confirmações de arqueólogos qualificados.
Gente, mas vocês sabem que o meu trabalho não para por aqui. Eu não vou só ficar falando dele, obviamente. Agora nós vamos entrar nos tais argumentos e ver se tem base científica ou não. Obviamente a gente já sabe que não, mas vocês vão entender o porquê não tem. Se os eventos descritos no Êxodo realmente tivessem ocorrido, seria razoável que houvesse um registro histórico sobre o êxodo de uma grande população de trabalhadores egípcios e a destruição de uma parte significativa do exército egípcio. Aí você vai me dizer, mas tem registros, a Bíblia fala sobre isso. E eu vou lhe responder mais uma vez. Gente, a Bíblia não é um registro histórico, sim mitológico, e é assim que a academia interpreta. Para ser realmente considerado um registro histórico válido, precisaríamos de, no mínimo, outras culturas registrando o mesmo evento. Por exemplo, os próprios egípcios, que são citados diretamente no texto mitológico bíblico. E, gente, convenhamos, os egípcios, conhecidos por registrar inclusive coisas bem pouco importantes às vezes, não teriam registrado algo tão impactante assim para o seu povo? E os reinos vizinhos, que teriam sido afetados por uma mudança drástica dessas ali no poder da região, também não teriam registrado nada sobre isso? O único relato desse suposto evento está num texto mitológico que teria sido escrito pelo menos 1000 anos depois desse acontecimento. E que fique claro aqui, gente, que eu não estou querendo desmerecer o texto sagrado de qualquer religião que seja, nem da cristã, nem de qualquer uma outra. Eu simplesmente estou citando o critério científico para validação desse tipo de afirmação. Seria necessário cultura material, evidências arqueológicas que comprovassem isso, acompanhadas de outros registros de outras culturas ali, tanto contemporâneas ou talvez até um pouco posteriores, mas que estivessem registrando aquele mesmo evento ali. Bom, mas e as tais carruagens e os tais esqueletos egípcios descobertos ali pelo Wyatt? Essa suposta descoberta não pode ser em momento algum tomada como a prova do êxodo. Isso por vários motivos, gente. Vamos entender por quê. Muitas dessas imagens compartilhadas ali nessas alegações mostram formações incrustadas em corais que assemelham-se a rodas de carruagem. Acontece, gente, que nenhuma dessas imagens é acompanhada de informações que deveriam lhe acompanhar. Na arqueologia subaquática, o registro de itens é rigoroso e obrigatoriamente necessita de informações como localização geográfica, latitude, longitude, profundidade do achado em relação ao nível do mar, distância da costa ou de alguma outra referência geográfica próxima, correntes marítimas que pudessem influenciar na movimentação no deslocamento daquele item, visibilidade, enfim, diversas outras informações, gente. Informações essas que nós nunca temos em nenhum desses sitezinhos que falam sobre essas supostas descobertas aí. Fora, gente, a falta de informações de características dos próprios objetos, que também deveriam constar ali no registro desses itens, como, por exemplo, as dimensões, a altura, a largura, os materiais de que os itens são feitos, por exemplo, metal, madeira, cerâmica e etc. Isso não é brincadeira, gente. Não é simplesmente mergulhar, achar ali umas conchinhas, tirar foto mal tirada e afirmar que é um PlayStation. E só para constar aqui, né, gente, o que é bem importante, nenhuma dessas supostas carruagens, rodas ou esses supostos esqueletos foi retirado ali da água e submetido a qualquer estudo científico que seja. Ou seja, se de fato o Wyatt encontrou isso, ele poderia ou deveria, já que ele queria comprovar ali o seu ponto de vista, reunido ali uma força-tarefa para conseguir retirar pelo menos uma dessas rodas, ou pelo menos um pedaço, um fêmur, sei lá, um braço desses supostos esqueletos egípcios, para que assim os pesquisadores pudessem examinar, identificar os materiais, datar os materiais, comparar esses materiais com outros achados arqueológicos, que é como nós fazemos realmente na arqueologia científica, né? Arqueologia séria. E tem mais um ponto bastante importante também. Se realmente houvesse um exército que foi destruído ali, nós deveríamos encontrar os resquícios de todo esse exército, né, gente? Como armas, armaduras, escudos, capacetes, enfim, artefatos de uso militar em geral. O que de fato nunca foi registrado nem pelo Wyatt, nem por ninguém que tentou comprovar essa história aí depois. E um outro ponto bastante importante, gente. Será que essas supostas rodas apresentadas aí nessas imagens são consistentes com as utilizadas no período em que Moisés supostamente existiu? Levando em consideração o consenso dos especialistas, o suposto êxodo teria ocorrido em algum momento entre o século XV e XIII antes da Era Comum. Para que uma roda achada no fundo do mar fosse considerada uma evidência legítima, seria necessário que ela correspondesse exatamente ao tipo utilizado nesse período, o que não acontece, como nós podemos ver. As supostas rodas de carruagem do faraó que o Wyatt afirma ter encontrado no fundo do Mar Vermelho não correspondem às carruagens de guerras egípcias da época do Êxodo, ou melhor, da época em que supostamente teria ocorrido o Êxodo, né, gente?
O ponto é que as verdadeiras carruagens de combate do Egito, especialmente durante o Novo Império, que seria o período no qual se situaria esse evento bíblico, do Êxodo, tinham as rodas leves, geralmente com 6 raios, para garantir a durabilidade, velocidade e, obviamente, a mobilidade no campo de batalha. E embora existam registros de carruagens egípcias com rodas visualmente semelhantes àquelas ali descritas, mostradas pelo Wyatt, gente, elas pertenciam a outro tipo de veículo. Carruagens de procissão, de caça esportiva e coisas do tipo. Elas nunca seriam utilizadas em um campo de batalha, gente. Seria o equivalente a enfrentar um tanque de guerra com uma BMW, digamos assim. Além disso, mesmo entre essas carruagens, ainda há diferenças significativas nos detalhes estruturais das supostas rodas encontradas pelo Wyatt e dos modelos históricos bem documentados. Para essa narrativa fazer sentido, Wyatt precisa ignorar a tipologia e a função das carruagens egípcias, demonstrando mais a sua falta de conhecimento do que expertise em qualquer coisa. Mas, gente, vamos fazer aquele exercício filosófico que nós fazemos em um vídeo ou outro aqui no canal. Mesmo que uma dessas supostas rodas fossem datadas corretamente, ou seja, realmente correspondessem às carruagens egípcias utilizadas naquela época, isso ainda assim não significaria que ela pertenceu a um exército que se afogou perseguindo Moisés. Inclusive, temos relatos egípcios de barcos militares naufragando no Mar Vermelho devido a tempestades e também a batalhas. E esses barcos, obviamente, continham carruagens de guerra. Ou seja, mesmo que essas carruagens fossem realmente egípcias, ainda assim precisaríamos comprovar que elas realmente faziam parte do exército que estava perseguindo Moisés. E se nós não temos nem a localização dessas supostas carruagens, quem dirá as evidências de qual evento as levou para o fundo do mar? Temos relatos de batalhas navais acontecendo no Mar Vermelho, nós temos relatos de milhares de rotas comerciais que ocorriam ali no Mar Vermelho, ou seja, o Mar Vermelho era uma importante via de navegação para os egípcios e outros povos ali da antiguidade. Barcos egípcios naufragaram por séculos ali naquele mar. E obviamente, gente, se eram barcos egípcios, eles estavam carregando objetos egípcios. E obviamente, se eles foram para o fundo do mar, esses objetos egípcios foram para o fundo do mar. É bem lógico, galera? Se o relato do Êxodo fosse verdadeiro, como já dito, isso significaria que um grande número de trabalhadores egípcios desapareceu de repente e que uma parte considerável do exército egípcio foi destruída. Tal acontecimento teria tido impactos profundos na economia e na política do Egito e dos países vizinhos, pois a força de trabalho era essencial para a construção de monumentos e a manutenção desses impérios. Os registros egípcios da época não mencionam nada parecido, gente. O Egito era uma civilização altamente burocrática, mantinham registros detalhados de eventos importantes, como campanhas militares, sucessões reais e diversos outros, mas não há qualquer menção a um evento que se assemelhe ao Êxodo. Além disso, reinos vizinhos, como já dito, que tinham interesse em acompanhar a política egípcia, também não registraram nada sobre um colapso militar egípcio nesse período. Se grande parte do exército egípcio foi destruído, pelo menos nesse evento aí, por que os povos inimigos dos egípcios não os dominaram? Afinal, os verdadeiros registros históricos nos mostram que na época em que supostamente teria ocorrido o êxodo, os egípcios possuíam diversos inimigos, como hititas, líbios, cuxitas e outros. Nenhum desses se aproveitou dessa enorme baixa militar do seu alvo? Não só não se aproveitaram, quanto sequer também registraram algo do tipo? Bem estranho, galera? Bom, mas se essas coisas não são rodas de carruagens egípcias que estavam perseguindo Moisés ali no Mar Vermelho, o que seriam? Na verdade, são uma coisa bem lógica, gente. As mais antigas, aquelas que o Wyatt tirou as fotos lá em 88, a grande maioria delas eram realmente corais, formações naturais, que inclusive nós temos corais com essa mesma formação em diversos outros lugares do mundo, tá, gente? E as outras fotos, que eram objetos mais metálicos, eram simplesmente pedaços de navio, gente. Nós temos inclusive imagens daquele mesmo tipo de peça, que seria um tipo de escotilha, que fecha aquelas comportas de navio. Isso, gente, porque desde que o homem começou a navegar por aquelas águas, os navios, barcos e canoinhas vão afundando ali. Em 1941, um cargueiro gigantesco contendo tanques, carros, caminhões, motos, até avião tinha dentro do cargueiro, afundou ali também no Mar Vermelho. E, gente, é óbvio que todos esses itens estão lá embaixo até hoje, certo? Já essa daqui, que é uma imagem mais moderna, que parece realmente uma carruagem que se preservou muito bem e foi incrustada ali pelos corais, é na verdade uma drezina.
Drezina, para quem não sabe, é um tipo de pequeno vagão de 4 rodas e 2 assentos, geralmente, que corre sobre os trilhos de trem. As pessoas vão ali levantando e descendo desse tipo de alavanca aí. Isso faz as rodas girarem ali no trilho de trem, obviamente, e a drezina vai andando. Então vocês podem ver, gente, que realmente não é uma carruagem egípcia, nem sequer é uma carruagem, é algo bem mais moderno e que provavelmente isso aqui nem no Mar Vermelho é, até porque, como já dito aqui em várias outras partes do vídeo, para esses itens serem considerados achados arqueológicos reais, eles precisam de diversas informações que não constam nessas imagens nem em nenhum site, nenhum artigo de lugar nenhum. Então, gente, para que houvesse qualquer credibilidade nessa história de que existem carruagens ali no fundo do Mar Vermelho, precisaríamos de evidências concretas. Como isso não existe até o momento, nós podemos concluir que não existe base científica nenhuma para nada disso, gente. E que, inclusive, a história do Êxodo, apesar de seu valor cultural, de seu valor religioso, mitológico, também não tem base histórica ou arqueológica. Assim como a epopeia de Gilgamesh também não tem base histórica e arqueológica, assim como Gênesis de Eridu também não tem, como o épico de Karsag também não tem. Mas então, gente, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí, deixem um comentário legal. Se você assistiu até aqui, eu peço que escreva aí nos comentários quanto é ruagem, tá? É uma brincadeirinha que nós fazemos de vez em quando, pra eu ver quem está realmente vendo os vídeos até o final. E, gente, mais uma vez eu agradeço para quem assistiu até aqui. E agora eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Então valeu, galera, até o próximo vídeo.